Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade e eu sou Ednilson Sacramento. Olá, mais uma vez, um abraço a você que acompanha os episódios Turismo Acessível. Eu sou Ednilson Sacramento e agora começamos mais um episódio falando sobre cultura e acessibilidade. Hoje nós conversamos com o engenheiro mecânico Paulo Nelson Araújo, ele que é especializado em acessibilidade, também conhecido e muito conhecido como Paju. Paju, muito bom tê-lo aqui, espero que a gente possa ter uma conversa muito proveitosa, que é a tônica desse podcast. Nós temos convidados muito especiais. Muito obrigado por ter vindo. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre você. Como você vive, de que se alimenta, por onde anda, de onde fala. Ô, meu caro Ednilson, que eu chamo carinhosamente de conterrâneo, porque eu brinco, eu digo que eu fui fabricado aí em Salvador, né? Mas quis o destino que meu pai e minha mãe se mudassem para Santos, em São Paulo, e eu acabei nascendo lá. Mas eu me considero mesmo soteropolitano. Querido, eu agradeço mais uma vez pelo convite e é uma honra assim poder falar dessa disciplina que é tão maravilhosa na minha vida, assim, a questão da inclusão, da acessibilidade e tal, que entrou no meu dia a dia para resolver uma demanda muito pontual à época. Tem um grande amigo meu, você deve conhecer de nome, que é o Luiz Herzog. O Luiz Herzog me chamou, eu trabalhava já com questões de sustentabilidade e produtos para construção civil, partindo das premissas de sustentabilidade, enfim, e ele tinha uma demanda junto ao Banco Real. Isso foi finalzinho dos anos 90 para a virada do 2000. E ele falou, pô, você faz essas maluquices aí de coisa reciclada e tal, eu preciso fazer um tal num piso tátil para o Banco Real, que está começando a se preocupar com essas coisas de reciclagem. Na época que ainda existia o falecido cheque, talão de cheque, né? Os cheques eram feitos de papel reciclado e tal. E lá fui eu estava com uma empresa dentro de uma incubadora de empresas lá em Santos, que era do Sebrae, da Fiesp e tal, paralela a uma outra iniciativa familiar, que era uma empreiteira de muitos anos, meu pai, meus irmãos, enfim. E eu desenvolvia produtos ecológicos. E lá fui eu fazer um piso tátil ecológico para o Banco Real, que inicialmente era feito de borracha de pneu reciclada. E aí, caro, fomos lá, fizemos aquela obra. Ninguém na época no Brasil fazia placas Braille e a gente também acabou, desculpa, a gente acabou peitando essa demanda. Então a gente fez os pisos e também fizemos a sinalização, porque isso nasceu de uma parceria com o Instituto Laramara, que você conhece aqui em São Paulo, que era quem ainda é, né, junto com a Dorina e tantos outros, mas é referência no assunto. Então a gente também encampou no nosso escopo, naquela época, fazer as primeiras placas Braille. E como ninguém fazia, esse trabalho foi se avolumando, os bancos assinaram um TAC com o Ministério Público para a questão da acessibilidade, então também a NBR 9050 tomando mais corpo, sendo mais conhecida e tal. E aí, meu caro, a gente acabamos virando referência, porque ninguém fazia esse tipo de sinalização tátil. Muitas empresas faziam, na época, a sinalização visual, mas associada à questão do braille, do relevo, não. Então, eu e o Herzog trabalhando no fundo do quintal da casa do sogro dele, foi expandindo e tal, né? Nesse meio tempo, abrimos a Casa do Braille, que é uma empresa aí também já com quase 20 anos. E hoje estamos aí, um grupo grande. Hoje a gente tem a Paju Engenharia, que cuida de projeto e obra, tem a Casa do Braille, tem a Estúdio LH, entre outros parceiros que nos permitem fazer essas maluquices do bem aí. Maravilha você falar disso, você está trazendo memória de um tempo
como cliente Banco Real, o único que dá 12 dias no cheque especial. Rapaz, isso é muita história, viu, Paju? É muita história. E para emendar essa história, eu trabalhei no CREA Bahia, eu era técnico de fiscalização, então eu tenho mais ou menos uma noção do que você está falando, que é trabalhar com soluções para acessibilidade, e isso é história, né? Porque hoje está muito comum, o mercado tem ofertado vários serviços na área de acessibilidade, mas hoje realmente, há algum tempo, isso era coisa rara. Eu queria que você falasse sobre, você falou aí de alguns grupos, de algumas empresas. Para começar, Paju, eu queria que você falasse já o que é que cada um faz, quais são as ofertas, quais são as entregas que você faz no campo da acessibilidade. Olha, Denilson, como a gente foi bastante autodidata nesse início, né? Fomos atrás de grupos dentro da USP para a gente se informar, para poder tentar trabalhar melhor. Colamos no Laramara, porque a gente já atendia o seu Vitor Ciaulis, que é fundador do Laramara e tal. A gente foi se juntando com as pessoas que já tinham alguma experiência no ramo, né? Mas a parte de produtos mesmo não existia. Praticamente não existia. Tanto que a gente virou referência nisso, enfim. Hoje tem milhares de empresas aí que vendem produtos e tal, mas a época não existia. Então a gente teve que amassar barro mesmo desde o início. A gente cruzava e cabeceava, não tinha jeito. Então fazíamos desde os diagnósticos, das interpretações das normas e leis que já existiam à época, claro, para como é que, por exemplo, vou adequar uma boate na Vila Madalena, fizemos. Adequar hotéis, centenas, fizemos e tal. Só que isso não era muito claro, a gente não tinha o caminho ainda, né? Então, hoje, o que a gente faz, basicamente, desde um diagnóstico de ver a necessidade do empreendimento, seja comercial, enfim, o que for, onde precisa entrar o ser humano, precisa ser adequado. Então, é lá que a gente pode trabalhar. Então, desde um diagnóstico do projeto de acessibilidade propriamente dito, né, a gente trabalha com um grupo muito grande de pessoas, arquitetos, professores de educação física, terapeutas, enfim, vários deficientes que nada por nós sem nós, enfim. Então a gente interpreta a legislação, vê qual é a melhor maneira de aplicá-la num determinado local e também fornece os produtos para instalar e tornar o local acessível. E também, se for o caso, a mão de obra e tal, mas também pode chegar, entrar no site nosso, enfim, e só comprar as coisas, o que é bastante comum também. Mas o grande lance que eu acho que a gente conseguiu nesses mais de 20 e tantos anos, tudo bem, referência e tal, mas é ir aceitando vários desafios, desde estação de metrô, que cada local tem sua particularidade, né, e tal, mas acho que é uma das coisas que a gente acabou se diferenciando, é isso, a gente não nega trabalho, sabe? Sim. Então, Paju, vocês fazem do projeto a instalação, a execução? Sim. Ou essas etapas são feitas por outros atores, vamos dizer assim? Não, você consegue fazer do projeto a instalação? Sim, no guarda-chuva nosso a gente tem a empresa de engenharia, que é a Paju S.A. Engenharia, que cuida de projetos e as obras, propriamente dito. Tem a Casa do Braille, que fabrica e vende os produtos. E tem uma outra empresa nossa que está no guarda-chuva, que faz parte de os projetos mais requintados para a área cultural, e, enfim, que é a Estúdio LH. Qual a importância que você vê na implantação dos recursos de acessibilidade em praças, em monumentos, em hotéis, onde entra a gente, né? Onde entra ser humano? Como é que você analisa e qual o grau de importância que esses recursos de acessibilidade têm na vida das pessoas para você? Olha,
eu volto a dizer, eu fui chamado para esse ramo para uma demanda única, específica lá, de resolver um produtinho X e tal, que tinha que ser sustentável e tal. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar, me envolver com o negócio, e eu sou um cara que gosta de gente, nunca mais saiu da minha veia essa brincadeira. Eu acho que é imprescindível, né? Uma coisa de respeito ao ser humano. Não tem essa que, eu vou fazer para cumprir lei. Nada, o negócio tem que ser bom para todo mundo. E esse é o nosso papel, permitir que uma pessoa entre no museu e tenha a mesma experiência que eu, que tenho 6, 7 graus de deficiência visual aqui, um cara que não enxerga, um outro que está numa cadeira de roda, enfim. A vida tem que ser o mais igual possível para todos, né? Então, assim, isso passa por museu, passa no nosso dia a dia, na esquina de casa, aquela rampinha que falta, aquela sinalização que não existe em quase todos os lugares que a gente anda. Enfim, eu acho que a gente tem uma legislação bastante avançada. A gente, de uns anos para cá, a gente tem trabalhado bastante fora daqui também. A gente tem um braço nosso que está lá em Portugal. A Espanha, que é referência também na questão de deficiência visual e tal. Mas, em termos de legislação, eu entendo que a nossa, assim como a ambiental, que eu também atuo um pouco, eu acho que a gente está bem avançado e, volto a dizer, mais do que cumprir a legislação, a gente tem que respeitar o ser humano. Então, esse eu acho que é o grande lance, sabe? Você tem uma ideia, é um negócio que eu não gosto muito de falar, mas vou me permitir falar aqui, há uns quase 20 anos atrás, a gente já estava nessa de fazer projetos e ser chamado para muitos lugares e tal. Aí lá fui eu para um resort em Porto de Galinhas, que um grupo espanhol havia comprado. Não lembro o nome, nem me interessa. Cheguei lá, o cara veio lá, um senhor bem bonachão e tal. Falou, engenheiro Paulo, é você? Sou eu. Tá? Você que vai resolver esse meu problema, porque eu preciso ter quarto para aleijado aqui. Que começo, hein? Porra, bicho, desculpa aí, mas... Não, tranquilo. Eu fiquei assim, eu olhava para a cara do nego e falei, porra, eu não sei se eu viro as costas, vou para o aeroporto, vou embora, tal. Eu falei, não, mais do que isso, eu vou dobrar esse cara. Ao invés de virar as costas, eu vou puxá-lo para o time. Bom, deu que 5 horas depois de papo, esse cara que começou a nossa relação com essa trágica fala, ele estava convencido da necessidade de ter não só os quartos que a lei mandava, mas muito mais do que isso. A gente tratou de lugar para cão-guia, tratamos de rampas em piscina, enfim. Então, é um encanto, né? Você poder melhorar a vida das pessoas, né? Acho que esse é o grande lance da engenharia, né? Melhorar a vida do ser humano com cada vez menos recursos, enfim. Sem dúvida. Isso Paju, é o que me encanta. Estou conversando aqui com o Paju, engenheiro mecânico, especialista em sustentabilidade ambiental, em acessibilidade. Paju, você começou falando que começou com piso tátil e também algumas placas em braille. Quais são hoje os produtos que vocês fornecem? Além, naturalmente, das instalações, dos pisos táteis, placas, quais são os principais produtos que vocês entregam hoje para o mercado? Como eu conversei um pouco antes, eu falei, a gente acabou se especializando em coisas complicadas. Volto a dizer, o que nos encanta mesmo. Óbvio, lógico que nós temos lá o nosso feijão com arroz, que vende piso, placa, lá. Mas para a gente ir além e tentar deixar as coisas mais completas, então a gente foi desenvolvendo soluções tecnológicas, novas maneiras de fabricação e tal. Pra você ter uma ideia, essas plaquinhas que você vê nos corrimãos aí, todo o Brasil, aeroportos e tal, tem lá uma plaquinha em braille e tal. As primeiras feitas no Brasil fui eu e o Herzog que fizemos na mão. A gente criou um dispositivo que a gente amassava o alumínio e começamos a vender aquilo lá e tal. Hoje você compra por R$10 uma placa daquela. Passei quase um ano sustentando meus 3 filhos com aquelas placas e outras, né? nos anos 2000. Mas... de lá para cá, o que você pode botar de tecnologia? Muita coisa, nós começamos a trabalhar, mal tinha internet. Pra você ter uma ideia. Óbvio, existia, mas não tinha essas coisas. Então, hoje você pode estar num museu
A gente faz uma réplica tátil de uma determinada obra, ao lado você tem um tablet que tem lá audiodescrição, texto ampliado, enfim, dá para fazer muito mais coisa. Depois eu até te mando um vídeo aí que a gente lançou agora, um produto bem legal, que é uma bancada que a gente chama de bancada multissensorial. Óbvio, isso nem sempre vai se aplicar em todos os cantos, mas se aplica, por exemplo, nos pontos turísticos que a gente está rodando lá em Portugal. A gente está montando um projeto grande para os castelos e tal. Então, nossa ideia é ampliar ao máximo a questão da oferta, da acessibilidade, com preços acessíveis, né, justos para todos, e transformar a experiência das pessoas. Por exemplo, estamos trabalhando também num grande parque de turismo lá no sul do país e tal. Você tem uma visão magnífica. Quem enxerga, você vê, chega lá na beira de um penhasco lá, você vê uma coisa deslumbrante. Hã? Deslumbrante. Isso. E para quem não enxerga, como você, como é que a gente vai quebrar essa barreira? Porque as barreiras arquitetônicas se resolvem. Isso aí você põe uma rampa aqui, acolá e tal. Mas e outras coisas, né? E o surdo cego, e o cego, e tal. Então, assim, a gente está ao longo dos anos, primeiro que a gente aprende diariamente, né? No convívio e na pesquisa e tal, e na tentativa e erro também, por que não? Hoje a gente tem um parque fabril bastante robusto que nos permite também ficar fazendo umas maluquices, de tentar ir por aqui, ver que não dá, e volta para lá e tal. Mas é isso. Tem tecnologia para muita coisa, tem o feijão com arroz, mas tudo isso passa, eu acho. Não adianta sair por aí jogando piso no chão e tal, sem o conceito, sem o pensamento, sem o conhecimento. Sem critério, sem o pensamento mínimo do desenho universal, sem o conhecimento mínimo do desenho universal, vamos dizer. Como, por exemplo, aí na tua terra, eu fui chamado aí, a gente atende a rede de metrô da CCR e tal, eu fui chamado aí para resolver uns pererecos no metrô, essa linha bonita de metrô, que tem as estações lindas aí em Salvador. Porra, lindas e confortáveis, não tem a dúvida. Mas tem da questão do piso, você, com muito mais propriedade do que eu, vai falar, tem uns absurdos. Que o cara pegou e entregou. O cara precisava botar piso, entrega, pô, inaugura, vamos que vamos. Pô, mas não funciona. Não tem um mapa correto, num bom posicionamento e tal. Tem estou falando muito, mas só para ir ilustrando. Outro dia eu fui no lugar, quando eu recebo um pedido de orçamento ou de visita e tal, o cara fala, porra, aqui tem 600 metros de piso. Eu já sei que tem erro, óbvio, pelo tipo de empreendimento, né? Porque tem cara que é vendedor de piso e tem cara que tenta fazer, assim, eu e tantos outros que estão no mercado aí, que tem muita gente boa nessa área de projeto, nesses últimos anos estão se formando e cada vez mais. Eu acho isso lindo, porque é inconcebível um projeto de arquitetura ou de engenharia sair para execução sem ter essa disciplina já desde o início pensada. E ainda é isso que a gente vê muito. Eu sou muito requisitado para resolver perereco, que se tivesse me chamado lá no começo, não dava, sabe? Pois é. E tem os erros de concepção, né? Às vezes já vem lá do projeto com erro. Isso. Paju, deixa eu cortar um pouquinho para lhe perguntar o seguinte. Você falou em Portugal, em negócios em Portugal, mas duas perguntas. Vocês atendem todo o Brasil? E a segunda pergunta quais são as últimas novidades, assim, sei lá, estão projetando não, executando já viagem espacial, vocês já pensaram também? Tá longe, eu sei, tá longe. Mas é viagem. É um maluco que, em vez de dar dinheiro pra gente comer aqui na Terra, os caras ficam gastando dinheiro com dá um passeio lá em cima. Nave espacial, mas isso é outro problema. Não, velho, graças a Deus a gente assim tem uma constante a nossa parte de desenvolvimento nossa. Nesse momento a gente está, por exemplo, os museus do Brasil, a gente fez Museu da Manhã, é projeto e obra nossa, Museu do Futebol, Língua Portuguesa, fase 1, fase 2, né, depois da tragédia, tem coisa nossa lá, Pinacoteca, a parte cultural a gente está bem enfrunhado, assim, sabe? Itaú Cultural, as exposições de Itaú Cultural e tal. E hoje é legal,
que acontece assim, antigamente a gente era chamado para resolver um problema e tinha que explicar desde o beabá. Hoje, tem institutos, museus e tal que nos chamam, hoje não, há um bom tempo, né? Isso também graças à USP. Eu falo muito da nossa região aqui em São Paulo, mas isso também se aplica a algumas outras no país. Hoje você chega numa reunião dessa, a galera já está sabendo tudo, já está questionando e fala, Paju, por que não vem para cá? Cadê a peça tal? Cadê não sei o quê? Então isso assim, é muito gostoso. Você vê que essa disciplina de cuidar bem do ser humano se difundiu bastante. Que bom. É bom saber que não é tão estranho, né? Não é mais algo estranho. E sim. Como você vê a relação do seu trabalho com o público consumidor? Quer dizer, o público-alvo, pessoas com deficiência que se beneficiam lá na ponta desses trabalhos. Vocês pesquisam, vocês trabalham com pessoas com deficiência, trabalham só? Não, sim. Não dá, né, para a gente inventar umas coisas. Tudo bem, dá para fazer workshop, botar uma venda, sentar numa cadeira de rodas e rodar por ali e tal. Isso tem que ser feito para a gente tentar passar o que a pessoa passa. Mas, sim, no grupo sempre tem gente com a gente que ajuda a desenvolver, até para chegar e falar, puta, Paju, isso que você pensou não serve para nada. Pois é, claro. Às vezes eu acho que eu estou abafando, vou botar mais um mapa em tal lugar, ou não sei o quê, não sei aonde, ou vamos botar uma audiodescrição mais tal. Eu falei, nada, velho, esquece, isso aí é melhor eu vir aqui assim, assado. Óbvio, ao longo dos anos a gente já tem se apropriado desse conhecimento, né? Eu estava falando lá atrás que eu esqueci, que quando eu vejo um projeto com 600, 700 metros de piso, eu já vejo que tem coisa errada no conceito. E aí os caras às vezes me perguntam, o comprador, fala, pô, você fabrica, vende, instala e você não quer vender 600? Porque às vezes numa obra de 600 metros eu consigo resolver com 100. Só que para eu tirar piso do chão, eu tenho que botar mapa, placas, outras coisas que fazem a pessoa andar com fluir pelo espaço, como todos que estão ali com acesso às outras informações, né? Então, assim, minha relação com o usuário final, a coisa mais linda mesmo é ver... A gente não trabalha exclusivamente para o deficiente visual, mas isso é forte, né? Talvez seja o que mais a gente consiga ver. Falta dizer, porque as barreiras arquitetônicas já estão mais no dia a dia da gente. Eu ainda acho que vai chegar o momento que o diferente vai ser ter uma escada na frente de um banco e não uma rampa. Mas o mais lindo de tudo é você ver um deficiente visual chegar e passear no museu por conta dele, sem o pessoal do educativo junto. Autonomia, né, Paju? Autonomia, né? Tal. E, óbvio que em todos os lugares, nem sempre em todos os lugares isso é possível, isso às vezes é um pouco romântico, mas poxa, já fizemos um projeto de hospital, a gente levava as pessoas até onde dá. Claro. Mas um exemplo clássico que eu dou, que é de chorar assim, pelo menos eu que sou meio mantegão, a gente fez, há muitos anos atrás, o Memorial da América Latina. Eu tenho a honra de ter no meu currículo aí 5 obras do Niemeyer que a gente participou e tal, que é um trabalho danado para conseguir fazer, mas enfim. E aí fizemos todas as entradas do Memorial da América Latina, não sei se você conhece lá, que é uma obra magnífica do Niemeyer, enfim. E tem a questão também dos povos da América Latina, que me encanta muito. A gente botou em cada entrada, a gente botou uma maquete daquela coisa monumental que é o memorial, né? E no dia da inauguração, estava lá o governador, não lembro nem quem era, enfim, mas... E tem um funcionário da parte administrativa do memorial que é deficiente visual, que é cego. E aí, obviamente, chamaram o cara para fazer a matéria, ele encostar ali na maquete e tal. E ele pegou, passou a mão na maquete e sentiu que o prédio dele era redondo e ele não sabia. Pois é, que descoberta. 10 anos que o cara não trabalhava lá, o cara começou a chorar e nós juntos, né? É muito forte. Só quem passa por isso é que tem conhecimento dessa sensação. É muito assim, forte. Hoje você vê um filme aí, um Batman saindo aí com audiodescrição, com não sei o quê, que nossos parceiros fazem lá da Iguale. Bicho, é o mínimo. Não tem outra. É a mesma coisa que tu reciclar o lixo, separar o lixo para reciclagem, sabe? É uma coisa que não tem volta.
Por muitos anos eu fui chamado para dar aula nos primeiros e últimos anos de arquitetura, engenharia civil e tal, por conta da nossa relação com a questão da sustentabilidade, construção sustentável e tal, e também da acessibilidade. E o título da minha aula, que não dou desde que chegamos na pandemia, é Construção Sustentável, um caminho sem volta. Então, assim, a inclusão, a sustentabilidade e tal, não dá mais, velho, para você pensar num espaço público sem esse conceito. Tanto que estão aí os prédios certificados, que eu tenho a honra também de trabalhar, de ter mais de 50 prédios LEED que a gente já fez e tal. Aí a gente aplica uma cola diferente, um acrílico reciclado, para o cara poder ganhar créditos na certificação ambiental dele e tal. É algo pensado, né, Paju? Não é algo jogado, né? Não é a obra pela obra, não é o serviço pelo serviço. Tem que ser algo pensado sim. Como você falou, sustentável, né? Óbvio que nem sempre o cliente, o contratante vai aceitar, porque algumas coisas oneram aqui e acolá e tal. Dá para eu adequar um espaço com X? Dá. Se eu botar X mais 1, fica melhor? Fica, mas se não couber no bolso, a gente não vai deixar o negócio capenga porque não está fazendo em sua totalidade, né? Mas eu acho que é isso, cara, é pensar os espaços para o ser humano, não tem essa. E também para o ser humano e às vezes para o animalzinho, que a gente tem um case muito importante no turismo, de relevância mundial, que é o Grupo dos Sonhos, lá em Socorro, que é um laboratório nosso há mais de 20 anos. Começou lá numa época, no começo dos anos 2000, teve uma verba para a Prefeitura de Socorro, enfim. É uma história longa que eu vou resumir. Hoje, nesses anos todos, a gente trabalha para a Rede dos Sonhos, que é o campo, o parque, o Colina e tal. Cada vez que eu vou lá, o Zé Fernandes tem um hotel novo. Empreendimento novo. Às vezes não dá nem tempo da gente preparar quando chega com o material, ele já tem outro hotel maluco de pedra, uma figuraça. Que bom, sim. Esse cara começou, se encantou, engenheiro, figura e tal, se aposentou e resolveu pegar um pedaço de terra da família lá e fez o campo, fez o parque. É uma história linda, quem quiser pesquisar aí, só pesquisar na internet. E ele tem ocupação altíssima, perto dos 90 lá, e assim, de casais de deficiente visual, enfim, porque o espaço está adequado para todos, e aí, assim, se eu ando na minha cadeira de rodas, minha companheira, meu companheiro não andam. Você sabe as estatísticas aí, né, no turismo, que você adequar um espaço, vai o deficiente, vai acompanhante, etc. A família, enfim. Família. E lá atrás, muitos anos atrás, a gente já estava projetando os chalés acessíveis com o Zé e tal. Aí ele botou lá, tinha um espacinho. Ele tem lá um espaço para o cão-guia, que ele sai para o quintalzinho para passear, mas ele entra em casa para ficar com o dono. Um negócio fantástico. Maravilha. É pensar na coisa mais de maneira integral, né? Nada de... porque tudo nada tem que ser analisado. Improviso. Claro. De uma maneira holística. Não tem como, velho. Não tem como. Ele tem o empreendimento daquele, tudo bem, legal, super acessível. O cara desce de tirolesa, ele sai de São Paulo, chega em Minas Gerais, o cadeirante, o cego, todo mundo pode fazer isso, boia cross. O que você imaginar, aliás, foi lá que surgiu a questão do turismo de aventura acessível. Posso até... E a referência internacional. Referência mundial. Esse cara ganhou prêmio na Inglaterra, não só pela questão da inclusão, mas também pela questão da sustentabilidade. Então, para mim, quando vou atendê-lo, é uma delícia, porque eu estou no meio do mato, que é um lugar que eu gosto muito, um lugar que respeita a natureza, um lugar que respeita o ser humano, enfim. Sei lá, eu vou ficar... Se quiser que eu fique falando aqui, eu vou ficar 10 horas contando das histórias boas aqui, mas enfim, você que manda aí. Mas vale a pena, viu, Paju? Que maravilha estar conversando com você. São muitas histórias, a gente vai ter que dividir isso em capítulos. Mas veja bem, eu vou dirigir a você 2 perguntas para a gente finalizar. A primeira é a seguinte: o que você acha do monte de reclamações a respeito da instalação inadequada do piso tátil? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte: como se dá a solução para você tornar acessível prédios históricos, monumentos
históricos, tombados, etc. Eu queria que você falasse bem brevemente sobre essas duas situações. Uma é aquela do dia a dia, da rua, que muitos pisos são instalados que vão dar no nada, vão dar no muro, etc. E depois você falasse sobre a questão do patrimônio histórico. Isso aí é uma pena, né? Porque assim, joga-se dinheiro público fora, na maioria das vezes é público. Aí você pode vir com aquela história, as empreiteiras, não sei o que e tal, mas isso é outra seara que a gente discute. E isso a gente tenta resolver no dia da eleição. Mas é uma questão técnica. O corpo técnico, por exemplo, São Paulo tem uma CPA maravilhosa e tal, tal, tal. Várias cidades no país têm cartilhas de calçada, que umas obrigam a ter o piso, outras não e tal. Eu tenho um sério questionamento sobre piso tátil. Eu acho que tem lugares que são mesmo obrigados, que você tem que travar a pessoa ali em cima, até por uma questão de segurança e tal. Mas a norma hoje, um negócio que eu falo há 20 anos, a norma dos anos para cá já fala, da 16 para cá, pô, na ausência do balizamento natural, você mete o piso lá e tal. Mesmo assim, tem legislações mais restritivas em municípios que exigem. Por exemplo, Porto Alegre, eu estou fazendo um projeto de um bairro gigantesco lá, de uma incorporadora, e no meu conceito, não colocaria piso na calçada. Ponto. Por quê? Porque não precisa. Não precisa. Se você fizer um projeto direito, joga o cara da esquina ali, da rampa rebaixada que atravessou a faixa, joga ele na beira do lote, o cara se vira. E óbvio, aí você tem as tratativas que você dá em cada passagem, isso está previsto na norma. Mas você chega em Porto Alegre, tem que ter piso na calçada. Enfim, é uma história longa essa aí, dá para questionar, mas tudo se resolve com conhecimento técnico, com dedicação a olhar a legislação e as possibilidades dela. Aí você vai pensar num piso drenante, vai pensar ali na faixa de serviço, pá. Isso tudo é previsto na legislação, mas o grande lance, eu acho que ainda é a interpretação da norma com bom senso. Em relação ao... E para isso tem aí, velho, tem a BNT. Você se inscreve na BNT lá, paga X reais lá, você faz curso à torta direito lá. E faz com outros profissionais também. Eu digo como referência a BNT, primeiro porque, porra, é referência mesmo. Sim. E sou associado, uso, eu faço curso de atualização, volta e meia. É até engraçado que nos cursos, boa parte dos projetos mostrados são obras nossas. Então, eu até acabo interagindo com os professores, enfim. Porque, volto a dizer, nós estamos muito tempo nessa estrada. Então, onde você passar aí, quando você for embarcar aí no aeroporto, você vai ver placa nossa e tal, enfim. Em relação a prédio tombado, aí já tem outras considerações. Tem também uma portaria lá para você tratar disso, enfim. Tem instruções do IPHAN e que, de alguma forma, permitem alguma intervenção, mas, de cara, eu percebo que os gestores, assim, Paju, na dúvida, não instala, né? E muitas vezes... Mas na dúvida não instala, o que eu faço para não instalar? Esse que eu acho que é o grande desafio, que é o grande lance meu, do Herzog, da equipe nossa. Porra, eu tenho que dar um jeito nisso. Ah, mas tenho que sair sapecando piso para todo canto. Não, senhor, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos levar o cara para um canto que ali ele possa ter informação e siga ou pela parede, ou ele vai ter a informação dele, ou também, como prevê a legislação, você vai até onde dá, onde é possível. Só que ali, naquele lugar que eu levei o cara, ele tem que ter toda a informação do entorno. O que é esse prédio? Porra, eu estou tratando lá de castelo que tem 700 anos. Vai chegar lá o bonitão agora, quem sou eu na fila do pão para chegar lá e falar, olha, mete um elevador aqui. Não. Porra. Sim. Mas... Tem que ter, como eu falei, tem que ter critérios e é uma frase batida, mas cada caso é um caso. Eu acho que tem que se estudar, inclusive, a viabilidade. Né? Agora, cruzar os braços e dizer simplesmente não, porque se esse patrimônio não for servir para as pessoas, e aí quando eu falo as pessoas, todas as pessoas, é só vitrine, né? Nós acabamos de entregar, eu tive sábado agora num concerto maravilhoso no Teatro Municipal de São Paulo aqui e tal. E no aniversário de São Paulo, eu não estava aqui, que eu estava fazendo nossas coisas lá em Portugal, mas a gente entregou para o aniversário de São Paulo as fachadas táteis do teatro e de mais 3 pontos do município.
repetindo um serviço que a gente fez em Olinda, que eu tenho como fabuloso, que é feito junto com um parceiro nosso lá, o Clesley. Ele começou a se envolver com essas coisas. Aliás, foi muito engraçado. Esse merece eu contar, vou tomar mais um tempinho seu. Eu fiz publicidade também nos anos 80 e tal. E aí, 30 anos depois, eu estou aqui no escritório, liga um cara e fala, bom, queria saber aí, negócio de acessibilidade, Braille e tal. Eu falei, quem está falando? Foi a Clesley, com aquele sotaque de pernambucano maravilhoso, né? Eu falei, Clesley, por acaso você estudou em Santos? Eu falei, estudei, por quê? Eu falei, pô, eu sou Paju e tal. 30 anos depois o cara me liga. Hoje é parceiro querido, estamos juntos aí em várias coisas. Mas com ele a gente fez as fachadas de Olinda, das 13, 15, não lembro o número certo, mas as igrejas de Olinda. E esse negócio, e tudo, óbvio, aí tem lá o relevo, o detalhe, relevo, braille, QR Code, toda essa pataquada que você conhece e que é maravilhoso fazer. Sim. É maravilhoso ver a pessoa utilizando. E essa história de Olinda acabou despertando a vontade aqui na Prefeitura de São Paulo e tal. Aí acabam caindo na gente, a gente entregou agora umas peças no aniversário de São Paulo. É um prédio histórico, óbvio. Você não sai lá, não tem piso tátil lá. Mas, porra, eu posso fazer o cara saber onde está. Um passo de cada vez, né? Ô, Paju, eu vou fazer umas caminhadas ao Bonfim e ao fim de alguns anos eu espero que Salvador também tenha esses recursos. Eu quero contar com você. Eu estou numa brincadeira aí com o pessoal, eu não lembro, infelizmente, é tanta gente que a gente fala, mas tem uma galera querendo fazer a réplica tátil da Igreja do Bonfim. Eu fiquei muito feliz. Antes até da contratação, já resolvemos um monte de coisa. Como é que nós vamos botar as fitinhas na réplica? Eu fico nessa viagem maluca. Que maravilha. Paju, que alegria tê-lo aqui. Eu acho que todo o tempo é curto para a gente destrinchar essas histórias. Eu quero, de antemão, agradecer por você ter parado para conversar com a gente nesse podcast e deixar esses minutos finais para você fazer considerações conclusivas, apontar para o futuro e ver se há possibilidade de participar de alguma concorrência para as próximas viagens espaciais, Paju. Não perca tempo. Olha, velho, eu gosto muito das estrelas, da Lua e tal. Eu sou um canceriano de primeira linha. Mas o meu negócio mesmo é tentar melhorar a vida aqui na Terra e dou aí minha pequena contribuição minha e da minha patota com isso, né, nesse sentido. E é isso, velho. Não tem como. Óbvio, nós estamos no meio de uma guerra, tem uma que a gente está tendo notícia agora, porque tem outras 20 que estão matando gente e a imprensa não fala. Nós estamos no meio de um momento meio complicado, muito complicado dentro do nosso país e tal, onde o ser humano não tem muito valor, ou cada vez está com menos valor, para alguns, né? Eu acho que a batalha é essa, velho, é construir cada vez mais um Brasil e um mundo cada vez mais justo, inclusivo e sustentável. Esse é meu lema. Pois é, assim conversamos com o engenheiro mecânico Paju, um nome de referência na arquitetura, no urbanismo, na sustentabilidade. Eu fico muito feliz por estar conversando com você, Paju, e poder trazer essa conversa para outras pessoas que estão acessando essa plataforma. Um grande abraço e até a próxima. Um beijo no seu coração, querido. Precisando é só chamar. Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.